Oi, pessoal, estamos aqui hoje então para tratar o nosso último tema de revisão aí para PPJ, a prova que acontece no domingo, e hoje nós vamos trabalhar partidos políticos, que foi um dos temas pedidos por vocês na caixinha lá do Instagram. Então nós vamos utilizar sempre a mesma metodologia, aquela mais eficaz para revisão, levando em consideração o perfil da banca, e vamos trabalhar a literalidade de lei. Eu quero novamente pedir sempre a vocês que compartilhem essa live para seus colegas e que também assista com o Vadimecum ao lado para que você possa ir junto comigo aí acompanhando a literalidade de lei e fazendo algumas observações pertinentes aí para fins de revisão. Então, nós não vamos alongar muito, vamos começar a trabalhar, que eu sei que está todo mundo aí ansioso para essa prova que acontece domingo. Então, vamos tentar ao máximo otimizar aí essas horas finais para revisar o máximo possível. Na tela comigo, nós vamos então trabalhar partidos políticos ali previstos na Constituição Federal, né? E o principal ponto cobrado em prova, dando início ali no artigo 17, é entender a natureza jurídica desses partidos políticos. A priori, você não pode esquecer que partido político ele é uma pessoa jurídica. Até aí eu tenho certeza que ninguém tem dúvida. Mas você precisa lembrar que ele é uma pessoa jurídica de direito privado, né? E aí ele existe justamente para quê? Para que haja participação na vida política de um país. É um conceito doutrinário importante para nós. Até porque nós aprendemos também que o Brasil ele não admite candidatura avulsa. Então, dentre os requisitos para ser eleito, você tem que estar afiliado a um partido político. Lembra que nós trabalhamos isso na nossa live de revisão de direitos políticos? Então, dito isso, se eu preciso ter essa vinculação ao partido político, com certeza há a necessidade de que a Constituição estabeleça, né? Quais são as normas que regem um partido político. Então, dito isso, mais uma vez, fris para entrar na mente de vocês aí, é pessoa jurídica de direito privado. Se ele é uma pessoa jurídica de direito privado, é necessário que tenha registro no cartório civil, né? Então, o primeiro ato é levar esse registro, esse estatuto a registro em um cartório civil. E também é necessário que isso chegue ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você faz o registro civil e registro no Tribunal Superior Eleitoral. Há essa dupla necessidade ali, então, ok? Na tela com vocês, quem quiser tirar print sobre esses conceitos que nós trabalhamos aí, para depois fazer uma breve revisão. Então, natureza de direito privado faz registro civil e registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, para que ele tenha ali, então, a aquisição de personalidade jurídica, ok? O artigo 17, literalidade de lei, nós temos aqui princípio da liberdade partidária. Então, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado sempre a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e alguns preceitos. Nós vamos trabalhar agora há pouco. O que eu quero que você preste muita atenção aqui comigo, o artigo 17 ele vai tratar justamente da liberdade partidária. Então, o Estado ele confere autonomia aos partidos políticos desde que eles obedeçam aos os preceitos que nós vamos estudar nos incisos aqui do artigo 17. O que eu quero que você tome muita atenção na sua banca que cobra a literalidade de lei. Aqui nós falamos em respeito à soberania nacional, tá até aí tudo bem, ao regime democrático. Lembra que nós trabalhamos isso já também? Nós vivemos em uma democracia onde todo o poder emana do povo. E aqui ele vai falar em pluripartidarismo. Cuidado para sua banca não trazer aqui como pluralismo político. Não. Pluralismo político está lá nos fundamentos da Constituição Federal, lá no artigo 1º. Então, isso aqui é importante que você faça uma observação aí. Os fundamentos, lá no Socidivaplu, lembra? Lá nesse Socidivaplu, aqui o que nós temos é pluralismo político, ok? Aquela possibilidade de diversidade de concepções, de ideologias dentro de uma sociedade que deve ser respeitado. Aqui no artigo 17, nós não falamos de pluralismo político. É claro para nós aqui que nós estamos falando de pluripartidarismo, a possibilidade de ter diversos partidos com diversas ideologias, né? Vamos simplificar o direito constitucional. Quero que você pense esquerda, direita, centro, as diversas percepções de partidos políticos existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Então, aqui, cuidado com isso, literalidade de lei, pluripartidarismo, ok? Quais são os preceitos que nós temos que observar? Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a eles, prestação de contas e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Toma cuidado nisso aqui, ó. Eu não posso receber dinheiro, recurso financeiro de entidade ou de governo estrangeiro. Não se esqueça das entidades aqui. Porque justamente você vai fazer um raciocínio já linkando, você não vai receber esses recursos financeiros justamente para não gerar uma noção de subordinação a eles, ok? Prestação de contas, é claro que você vai lembrar aqui também nessa questão da prestação de contas, daquela noção de transparência, né? Dever de prestação de contas. Fechamos? Então, artigo 17
É literalidade, tá aqui. Isso aqui eu já falei com vocês, né? O princípio constitucional que tá ali é justamente da liberdade partidária e os preceitos que nós temos que observar no artigo 17. A autonomia partidária, ela também está presente no texto da Constituição, que é essa autonomia que nós já falamos. Ó, o partido é livre para se organizar, para definir a sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo de seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidária. Você não pode esquecer, né? Esse partido político, ele é dotado de autonomia. Só que essa autonomia, ela tem que estar sempre, né, fiel à lei. Eu não posso ter nada que contraria aquilo que a Constituição prega, aquilo que a lei prevê. Lembra que essa estrutura interna do partido político, tanto a organização, funcionamento, né, vai estar previsto aonde? No estatuto. E esse estatuto, a elaboração desse estatuto, você tem que lembrar que ele é marcado por autonomia. Então, não é o Estado que impõe o funcionamento de um partido político, a forma que esse partido político vai funcionar. O que vai reger esse partido político é o seu estatuto, ok? Desde que esse estatuto obedeça àquilo que é basilar, trago pela Constituição Federal. É muito comum você pegar a questão de provas que fale que quem vai determinar o estatuto de determinado partido é a Constituição. Não. É o Estado? Não. Você tem liberdade, você tem autonomia partidária para definir as suas próprias normas, ok? Vamos lá. É justamente isso aqui, ó. É assegurado aos partidos políticos autonomia para estabelecer as regras sobre escolha, a formação, a duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sua organização, funcionamento, né, para adotar os critérios de escolha e o regime nas suas coligações nas eleições majoritárias. Vamos até aqui. O que nós percebemos até esse momento? Olha só, é dado aos partidos em geral, essa autonomia. Aqui não tem que ter mais dúvida, nós já trabalhamos isso aqui de forma maçante. E ele vem aqui em determinado momento e traz uma informação nova para nós. Que informação nova é essa? A possibilidade de formação de coligações. Mas sempre que você pensar na figura da coligação, essa coligação ela tem que estar necessariamente ligada à questão das eleições majoritárias e nunca às eleições proporcionais. Então, na tela novamente. Quando você pensar na questão das coligações, essas coligações estão ligadas às eleições majoritárias, né? Lembra disso que nós trabalhamos sempre as eleições majoritárias que estão ligadas ali aos chefes do Poder Executivo e também ao Senado, onde a eleição pertence ao candidato e não ao partido. Aqui nós temos o sistema majoritário, elege-se aquele que obtém mais votos, né? Lembrou comigo? Fechamos. Então, o sistema de coligações, quando o partido político vai estabelecer, ele estabelece, na verdade, apenas para as eleições majoritárias. Está vedado o regime de celebração de celebração de coligações nas eleições proporcionais, ok? Que é ali para o Poder Legislativo, com exceção do Senado Federal. Vamos novamente trabalhar a literalidade de lei. Veja bem, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então, coligação é apenas para a majoritária e está vedada a sua celebração nas proporcionais. Lembra que também, ó, isso aqui é importante para nós, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, hoje, por mais que você tenha a figura das coligações e a figura de partidos que tem, por óbvio, tem que ter caráter nacional, não é obrigatório que haja vinculação entre uma candidatura no âmbito nacional com o âmbito estadual, né? Então é possível que o partido X, em âmbito nacional, seja relacionado a um candidato, mas que não tenha o apoio ao mesmo candidato do estado X, ok? Então não tem essa obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Então, 3 tópicos importantes para demais para nós essa literalidade de lei. Coligação vinculada sempre às eleições majoritárias, não é permitido nas eleições proporcionais. Próxima informação que é importante para nós, a questão das candidaturas, elas não têm obrigatoriedade de vinculação em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, ok? E aqui nós já sabemos, né, que os estatutos, eles sempre vão ter que obedecer às normas de disciplina e de fidelidade partidária, ok? Parágrafo 2º vai falar justamente sobre os partidos políticos, a aquisição de personalidade jurídica pelos partidos políticos. Eu já falei isso com vocês no início da nossa aula, né? Então, os partidos políticos, eles têm personalidade jurídica de direito civil privado, pessoa jurídica de direito privado. Então, envolve justamente aqui, já antecipei, né, uma noção de direito civil, porque ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Por ter essa noção que envolve direito civil, eu quero que vocês pensem dessa forma para vocês memorizarem, ele vai ter que ser registrado aonde? No cartório
Só que após esse registro, né, com as normas de direito civil, lei civil, conforme a literalidade de lei, é necessário que registre os seus estatutos aonde? No Tribunal Superior Eleitoral. Então, olha só, quando é o momento que ele adquire personalidade jurídica? Quando ele faz o registro no cartório, né? Então, vou abreviar aqui. Aqui que ele adquire personalidade jurídica. Quando ele adquire personalidade jurídica com esse registro em cartório, ele vai pegar esse estatuto e vai registrar onde? No TSE. Então, nós temos aqui dois atos que são necessários fazer. Novamente, estou voltando isso aqui com vocês porque é um dos pontos mais cobrados. Pessoa jurídica de direito privado, então obedece lei de direito civil. Se obedece lei de direito civil, tem que ser registrado em cartório. Registrou em cartório é o primeiro ato, adquiriu personalidade jurídica. Adquiriu personalidade jurídica, registra no TSE. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque é cobrado demais. Há muitas questões que dizem que adquire personalidade jurídica com registro no TSE, é negativo. Personalidade jurídica, registro no cartório, ok? Ato subsequente, registro no TSE. Cuidado porque é TSE, não é TRE, beleza? Fechamos? Vamos lá? Deixar essa tela para vocês darem print aqui, sobre essa questão do registro civil e sobre o registro eleitoral, só para fins de agregar algum conhecimento para vocês, mas foquem no que eu acabei de explanar. Vamos lá. Aqui, nós temos a questão dos acessos a fundo partidário e acesso gratuito à rádio e TV. Perceba que nós temos aqui requisitos a serem alcançados pelos partidos políticos para que eles tenham direito a esses acessos. Cuidado com isso aqui, ó. Vamos focar aí que você está com o Vademecum aberto. Não são requisitos cumulativos, são requisitos alternados. Então, é um ou outro, né? Precisa memorizar o percentual. Então, tiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. O que eu preciso ter aqui? Eu preciso distribuir isso aqui em um terço das unidades da federação, ok? E eu preciso ter pelo menos aí 2% em cada uma delas, ok? Então, ó, obtiverem nas eleições no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos em cada uma delas, ok? Então, esse aqui é o todo que nós temos, né, nas unidades da federação, com esses 3%. Cuidado, gente, que geralmente quando a gente estabelece em lei, a gente estabelece sempre os mínimos e não os máximos. Então, se você ficar com dúvida na prova, lembra disso. Geralmente a gente, em regra, estabelece os mínimos e não os máximos, ok? E o segundo requisito, então, ó, para você memorizar. Primeiro requisito, não atendi esse, eu tenho também o segundo requisito, porque é um ou outro. Tiverem elegidos pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Cuidado para a banca não confundir. Nós estamos trabalhando de Constituição Federal, então nós estamos pregando aquilo em âmbito federal. Estou falando então de quê? De deputado federal. Então, deputado federal distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Débora, mas se for deputado estadual, se for cobrar conforme a Constituição, ele vai ter que cobrar deputado federal. Né? Se falar deputado estadual aqui, está errado. Então, deputado federal distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, e é pelo menos, tá vendo que a gente está sempre trabalhando com os mínimos, então pelo menos 15 deputados aí. Então é isso aqui que é a obrigação do partido político de cumprir para que ele tenha acesso ao fundo partidário, ok? Nós temos algumas vedações impostas também aos partidos políticos, já vou destacar algumas aqui. Não posso ter partido como organização paramilitar, tá vedado aí pela própria Constituição Federal. Vamos lá. Nós falamos ali agora há pouco das normas que os partidos políticos vão estabelecer em seus estatutos. A liberdade partidária, mas a necessidade de respeitar os preceitos constitucionais. Dentro dos preceitos constitucionais, nós falamos muito em fidelidade partidária. Quero que você pense que a fidelidade partidária está vinculado justamente à proibição de candidaturas avulsas, porque você não pode se candidatar sem a vinculação a um partido político, certo? Então surge daí essa noção de fidelidade partidária. Outro ponto que você precisa lembrar, nós temos dois sistemas, né? Sistema eleitoral majoritário e proporcional. Novamente frisando, majoritário ligado às eleições dos chefes do Poder Executivo e do Senado Federal, e o proporcional ligado às eleições do Legislativo. A diferença principal entre eles é que no majoritário, a eleição pertence ao candidato, ganha-se quem obtém mais votos. No proporcional, né, ganha-se de acordo com a legenda partidária. Então, para facilitar, nós vamos dizer que a eleição pertence ao partido. Quando a eleição pertence ao partido, surge justamente o quê? De forma mais evidente ainda, a regra da fidelidade partidária. Você tem que estar fiel ao partido que te elegeu, porque você elegeu devido à legenda partidária dele, né? Então, no proporcional funciona assim. Para facilitar, você vai lembrar que no proporcional a eleição pertence ao partido e não ao candidato, por isso que surge aí de forma evidente a regra da fidelidade partidária.
Então, esse candidato, vamos supor ali eleito a vereador, ele tem a obrigatoriedade de se manter vinculado àquele partido político pelas regras de fidelidade partidária. Quando ele não segue essa regra e após eleito ele se desvincula do partido político, vai ter uma consequência para ele. Por quê? Porque ele foi infiel. E aí ele vai ser o quê? Ele vai perder ali o seu mandato. Por quê? Porque pertence a um partido. Então, qual que é a consequência de infringir a regra da fidelidade partidária, de ser infiel? É perder o seu mandato. Por quê? Porque pertence ao partido, ok? Mas aí você tem que lembrar comigo que toda regra tem a sua exceção, que se por um lado o candidato tem o dever de ser fiel ao partido, o partido também tem algumas obrigações a serem cumpridas. Quando o partido não consegue cumprir alguma dessas obrigações, eu vou flexibilizar essa regra da fidelidade partidária. Então vamos aqui comigo na tela. Ao eleito por partido político que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, que foi o que nós acabamos de estudar ali, lembrando que são requisitos alternativos, né? É assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos partidários e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Então, percebeu? Aqui eu estou flexibilizando a regra da fidelidade partidária. Se eu, enquanto partido, não alcancei os requisitos do parágrafo 3º, que são requisitos alternados, eu deixo que aquele candidato se desvincule de mim, que ele se filie a outro partido que atingiu esses requisitos, para que ele continue tendo ali o mais benefício em relação àquele partido que ele vai se filiar. Só que perceba, olha só, o direito sempre se balanceando, né? Aqui nós estamos flexibilizando a regra, deixando o candidato ir, porque o partido falhou e não conseguiu alcançar os requisitos. Mas, a partir do momento que esse candidato se desfilia e vai para o outro partido, ele não carrega consigo, né, a distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito à TV e rádio. Ou seja, melhor explicando, né, o candidato pode sair, buscar um partido que alcançou esses requisitos, mas a saída dele não carrega para si vantagens para o outro partido, porque não vai influenciar na distribuição de recursos do fundo partidário de acesso gratuito à TV. Para ficar mais fácil para vocês memorizarem aqui nessa reta final, o candidato vai, mas ele vai sozinho, ele não carrega consigo nenhum benefício, ok? Vamos lá novamente, literalidade de lei. Os deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Pronto, é o que nós falamos. Que regra que é essa? Regra da fidelidade partidária. E nós já trabalhamos uma exceção, aí agora a Constituição vai trazer outra, né? Salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Não computada em qualquer caso a migração de partidos para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso à rádio e à TV. O que ele diz aqui? Nada mais do que aquilo que nós já explanamos aqui, flexibilizando a regra da fidelidade partidária. A primeiro momento, no parágrafo 5º, quando o partido não alcança os requisitos necessários ali para acesso a fundo partidário, TV e rádio, ou nos casos em que o próprio partido deixa você ir, ou caso aconteça outras hipóteses que possam flexibilizar a saída, ok? Então, essas exceções ali, a questão da regra de fidelidade partidária. Lembrando mais uma vez que essa fidelidade partidária, como nós observamos na própria literalidade de lei, né, está ligada às eleições proporcionais, ao deputado, vereadores. Não está ligada ao chefe do Poder Executivo e não está ligada ao Senado Federal, porque eles são do sistema majoritário. Mais uma vez, não é? Fidelidade partidária, sistema proporcional. Fechamos? Vamos lá? Olha só, inovação constitucional de 2022, constitucional não tem o hábito de tantas mudanças igual tem outras matérias, então é importante ficar atento na prova de vocês, cuidado com isso. Aqui é a questão da distribuição de recursos do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de difusão da participação política das mulheres de acordo com os interesses intrapartidários. Pessoal, toma muito cuidado com isso aqui, uma aposta aí para a prova de vocês, várias questões cobrando isso, principalmente de bancas que têm o hábito de cobrar a literalidade de lei. O que eu quero que você perceba, tanto o parágrafo 7º quanto o parágrafo 8º, eles vão tratar desses incentivos à mulher na política. Só que vocês vão tomar cuidado com o quê? Lá no parágrafo 7º, ele vai falar, aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de incentivo à participação da mulher na política. Então, quando eu falo de 5%, é sempre no mínimo 5%. Cuidado com questões que colocam no máximo. Eu acabei de falar para vocês agora, geralmente nós trabalhamos sempre com a aplicação dos mínimos, né? E nunca com os máximos. E nunca não, né? Na maioria das vezes com os mínimos e quase nunca com os máximos, assim melhor dizendo. Então, lembra que 5% é para campanhas de incentivo. Então, 5% para campanhas de incentivo da mulher na política. Quando o parágrafo 8º vem, é diferente, ó. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
e da parcela do fundo partidário destinados a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda, rádio, TV, a ser distribuído pelos partidos políticos às respectivas o quê? Candidatas deverão ser de, no mínimo, viu novamente? Em regra, a gente trabalha com os mínimos. 30% proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerando a autonomia e o interesse partidário. O que eu vou destacar aqui com vocês? Quando nós falamos aqui no parágrafo 8º, nós estamos falando 30%, né? Já é para a campanha em si, não é mais para o incentivo, porque para o incentivo 5%, conforme o parágrafo 7º. Aqui já é para a mulher que já está em campanha, vamos facilitar dizendo assim. Como é que eu vou distribuir isso aqui? Para o tempo de propaganda, para a questão da mulher nessa candidatura? É no mínimo 30%. Cuidado que isso vai ser sempre proporcional ao número de candidatas. E cuidado também, não é quem estabelece a forma que vai ser feita essa divisão ali, obedecendo, é claro, os 30% e a proporcionalidade, mas quem vai estabelecer os critérios de divisão é o partido político, não é a Constituição Federal. Olha novamente comigo aí na literalidade de lei, ó. Conforme critérios definidos pelo respectivo órgão de direção e pelas normas estatutárias consideradas a autonomia e o interesse partidário. Então, cuidado com isso aqui na sua prova. Quem define os critérios de divisão, é claro que obedecendo os 30%, obedecendo a proporcionalidade do número de mulheres, é o próprio estatuto, é o partido político, ok? Não fiquem com dúvidas em relação a isso. Pessoal, eu destaquei com vocês aqui os principais pontos de partidos políticos. Espero ter contribuído com vocês, fazendo essa revisão pautada na literalidade de lei. Espero que vocês obtenham o resultado que almejam nessa prova, que logrem êxito nesse concurso público. E lembrem-se, pessoal, que o mais importante de toda essa caminhada é a consciência de que vocês fizeram o melhor de vocês, que vocês se dedicaram e se empenharam nisso. Então, sempre foquem os pensamentos de vocês, as energias de vocês naquilo que está ao seu alcance. E hoje, e amanhã, e domingo, o que está ao seu alcance é manter ali a concentração, é diminuir a sua ansiedade. E para mim, a melhor forma disso é ter consciência de que você fez tudo o que deveria fazer ao longo dessa jornada de preparação. Desejo a você uma excelente prova, reitero, né, o meu desejo de que vocês obtenham o melhor resultado possível. Contem sempre comigo e espero ali um feedback positivo de vocês pós-prova.